Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Mais um episódio, meus amores. Estamos aqui muito felizes, né, de trazer mais um tema muito importante para vocês. Um tema que a gente já queria desde o início do IntegraCast, né? E hoje, finalmente, a gente está com uma pessoa aqui muito especial para falar sobre isso. Mas antes, queremos fazer os nossos agradecimentos aos nossos colaboradores maravilhosos, a vó Alzira do Pechincha, que hoje trouxe um bolo que a Gra ama, né? Que todos nós amamos. Sucesso aqui no podcast. Sucesso no podcast, nosso bolo de confete. E também a Gra, nossa maquiadora maravilhosa, penteadista, que nos deixa, assim, maravilhosas, né? E a gente é muito grata, né? A eles que têm nos apoiado aí nesse quase um ano, né? De IntegraCast, né? Passou rápido, né, Luísa? Rápido, né? Então, a gente é muito grata a eles, né? Que estão com a gente desde o início mesmo, tá? Inclusive, se você quer ser nosso colaborador, né? Aqui do IntegraCast, entre em contato aqui embaixo, né? Que com certeza você pode fazer parte aqui da nossa família também. E vamos apresentar a nossa convidada maravilhosa, gente, né? Olha, igual a Carol falou, gente, esse é um tema que a gente queria trazer há muito tempo, porque é um tema que eu acho que, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso, mas felizmente a gente tem espaço aqui pra gente conseguir falar. Então, seja muito bem-vinda, Bianca. Bianca é doutora em Direito pela UERJ, advogada e professora universitária. Porque aqui a gente não tá... Assim, né, pouca coisa não, meus amores. Aqui é uma galera com currículo que é o 10 páginas de currículo. Seja muito bem-vinda, Bianca, ao IntegraCast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão necessário. Eu espero um dia, sinceramente, não precisar falar tanto desse tema. Mas já que precisamos, né, estamos aqui para prestar esse serviço social de extrema importância. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E que tema é esse, né? A gente falou tanto desse tema. Qual vai ser o tema, né? Qual vai ser o tema. A gente hoje vai falar sobre violência de gênero. Gente, como é importante a gente falar sobre isso. Né? Infelizmente, a gente vê aí muita coisa ruim, principalmente com as mulheres. O nosso podcast é muito voltado para as mulheres, né? Então, a gente vê que hoje não é só a violência contra a mulher, mas uma violência de gênero. A gente também vai falar sobre isso aqui hoje. E, Bianca, começa contando pra gente um pouquinho da sua história com o direito, com essa questão de, né, como que foi que eu escolhi direito, qual é a minha história? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, o direito foi a minha segunda opção, foi meu plano B. A minha primeira opção sempre foi história. E depois, né, amadurecimento, eu terminei o segundo grau muito nova, com 16 anos. E aí, história, eu falei, não, eu posso levar o direito para a história. E tanto no meu doutorado, quanto nas minhas pesquisas, em tudo que eu faço, eu procuro sempre a história dentro do direito. Porque a gente não adianta a gente tentar entender o direito hoje se a gente não entender em que contexto aquelas leis foram criadas, em que contextos aquelas decisões judiciais foram preferidas, porque a gente ouve muito assim, o judiciário não dá conta, precisa de mais leis. Primeira coisa que a gente precisa saber é que quem faz lei não é o judiciário, né? É o legislativo. O judiciário só aplica. Então, quando a gente diz que uma lei tem problema e bota a culpa no judiciário, não está muito certo. Então, a gente precisa estudar a origem das coisas. Por que determinada lei é daquele jeito? Por que a gente tem dispositivos legais, artigos, que vão caindo em desuso? Porque a nossa sociedade vai mudando. E o direito, ele está aqui para se adequar à sociedade. Então, à medida que a gente vai tendo novas demandas, a gente vai mudando o nosso foco no direito, né? Como vocês falaram aí no início, a violência contra a mulher, agora a gente chama de violência de gênero, porque as nossas demandas mudaram, porque agora nós temos mais pessoas se identificando com o gênero feminino, não só aquelas que nasceram mulheres. Então, para abarcar tudo isso, o direito não consegue acompanhar juntinho ali a sociedade. Então, por isso que eu estudo a história do direito, né? Eu já sou formada há 13 anos e desde então venho pesquisando na minha primeira especialização, que foi em direito penal. Eu estudei a história do estupro nos códigos brasileiros. E aí a gente começa a ver que o estupro era um crime contra a honra, ou seja, só servia, inclusive o código falava em mulher honesta. E o que é mulher honesta? Né? Então a gente vê que tudo que é relacionado à mulher no Brasil, ela tem um pouco relacionado à moral. Por que o estupro só é crime se for contra a mulher honesta? E não sei se vocês sabem, mas diminuir a pena, ou poderia até isentar o estuprador de pena se ele casasse com a vítima.
Nossa, eu até falo palavrão. Porque o estupro, ele tinha a ver com a honra. Agora, né, na pesquisa que eu tô iniciando, e se Deus quiser o pós-doutorado vai ser sobre isso, eu falo sobre defloramento, que era o crime de você prometer casamento em troca de tirar a virgindade de alguém. Então, a gente vê que o direito relacionado às mulheres está sempre ligado a um direito sexual. Né? A mulher... E aí, nesses processos, as mulheres, elas não poderiam nem ser a vítima, né? Não eram elas que ajuizavam a ação, era o pai. Porque elas eram propriedade de alguém. Então, o direito relacionado à mulher e como a história do direito, como a evolução da legislação traz isso, é um tema que sempre me interessou muito e é um caminho que eu venho seguindo ao longo desses 14 anos aí na estrada do direito. Nossa, Bianca, eu sou emocionada do podcast, né? Toda vez eu choro. E olha que falam que eu tenho coração de gelo, que eu sou aquariana, mas não é bem assim. Mas, não sei, assim, isso que você já falou, assim, da questão do estupro, já me trouxe... Parece que me veio, assim, um insight, tipo, imaginar as mulheres de antigamente. Se as de hoje sofrem, né? Sim. Imagina as de antigamente que eram obrigadas a se casarem, ou até mulheres que eram até da prostituição, mas... Não eram honestas. Que não eram honestas, né? Mas elas... tinham um direito de ser estrupada, né? Não, né? E assim, eu queria que você falasse pra gente como é definido juridicamente, né? A violência doméstica contra a mulher. Como é que é isso dentro do direito? Porque eu acho que é muito especial ter você aqui hoje, porque acho que você vai trazer luz a esse assunto, né? Que a gente ouve assim... violência contra a mulher, às vezes assim, de uma forma jogada, tudo é Maria da Penha. Tudo é Maria da Penha. E não é bem assim, né? Tem várias questões envolvidas nisso. Aí você poderia explicar isso pra gente? É muito interessante porque a violência contra a mulher, né? A violência de gênero em âmbito familiar é uma coisa que acontece no Brasil desde sempre. E só a partir de 2006, com a Maria da Penha, é que a gente tem uma punição maior. Então, até então, caso fosse punido... O crime em âmbito familiar contra a mulher, né, a violência doméstica, ela era punida nos moldes do Código Penal normal. Sim. E a partir do momento que a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente passa a ter penas maiores no caso desses crimes. Sim. Porque se entende que a mulher, né, a vítima nesses casos, ela tá ali vulnerável. Ela tá em um círculo vicioso. É diferente de um desconhecido agredir, de um desconhecido estuprar, porque a pessoa tá agarrada naquele vínculo, muitas das vezes por questões psicológicas, por questões financeiras, né? E a gente vai falar sobre tudo isso. Então, a gente tem a Lei Maria da Penha, a partir de 2006, que começou a regular quais eram os tipos de violência doméstica e que essas violências teriam uma pena maior, teriam uma punição maior. E aí a Lei Maria da Penha definiu quais são os tipos de violência doméstica. Porque a gente fala assim, deu um tapa, ih, Maria da Penha nele. A Maria da Penha vai muito além de um tapa, né? A gente tem 5 tipos de violência na Lei Maria da Penha. A gente tem a violência moral, que são aquelas ofensas, né? Na frente de um grupo. Ah, vai essa baranga, ela é gorda mesmo. Gente, chegou minha mulher, olha que baleia, olha que baranga. A violência psicológica, né? Que ela vem junto com a coação, com a ameaça. Se você se separar de mim, eu vou matar seus filhos. Eu vou tirar tudo que você tem. Eu vou matar sua família. A gente tem a violência patrimonial. Se a mulher é Uber, eu vou e pego a chave do carro. Eu sumo com a carteira dela. Eu sumo com o dinheiro dela. Eu proíbo de trabalhar. E muita gente não sabe que isso é violência. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente explica quais são os tipos de violência, às vezes muito homem faz isso e não sabe o que é violência doméstica. Acho que é gracinha. Não bati, tá tudo certo. E não é assim. A gente consegue enquadrar, né, tipificar, falando o juridiquês, aquele homem dentro da Maria da Penha, e ele pode sim responder por violência doméstica nas várias de violência doméstica especializadas. A gente tem a violência sexual. E, nesse caso, entra, inclusive, o estupro no casamento. A mulher não é forçada a manter relação sexual com seu marido. Isso, até pouco tempo atrás, era discutido, porque a gente tinha juízes muito conservadores, muito machistas, que entendiam que, sim, era um exercício regular do direito, exercício do direito do casamento, o homem forçar a mulher a manter relação sexual. Que a mulher sempre propriedade, né? Que era chamado débito conjugal.
dos deveres do casamento é a relação sexual. Isso não existe. Gente, isso me revolta tanto. Chega a me coçar por E a gente dentro. tem decisões dos anos 2000 nos tribunais dizendo isso, que o homem tá certo, ele tem direito. E não é assim, né? E a violência física, que vai desde um puxãozinho de cabelo, de um beliscão, de um empurrão, até o nosso famoso feminicídio. Né? O feminicídio, ele é a ponta. A história é muito mais complexa. Ninguém morre de feminicídio do nada. Ele acordou, ficou violento e matou. Ele começou com um empurrão, ele começou com um puxão de cabelo, ele começou tirando ela do convívio familiar, do convívio das amigas, tirando do trabalho. Então, o feminicídio, se a gente analisar o histórico daquela mulher, daquele relacionamento, a gente consegue observar que aquilo não começou daquele jeito. Então, a gente vê muito isso na televisão, né? Quando mostra um caso de feminicídio, que entrevista os familiares, os amigos da vítima, fala, ela estava afastada da família, ele era muito violento, ela não podia falar com ninguém. Por quê? Porque ainda existe essa cultura de que a mulher é propriedade do homem. Se eu não tô mais, ela não tá mais comigo, ela não vai estar com ninguém. Então, né, se vocês quiserem, a gente pode desenvolver mais o feminicídio. Ele é uma pontinha, né, lá no final, mas que a gente, se acompanhar aquele relacionamento abusivo, a gente vai ver que o feminicídio, ele não surge do nada. O tempo todo nós tivemos sinais de que aquilo um dia ia acontecer. Nossa, e eu acho super legal a gente trazer também, igual você trouxe, né? E a Lei Maria da Penha fala sobre isso, sobre esses tipos de violência. Porque às vezes começa assim, né? Ah, não vai não pra tal lugar. Ah, mas se você for, nossa, eu não vou falar com você. Ah, mas se acontecer isso, então eu vou fazer alguma coisa aqui com o nosso filho. E aí são vários tipos de violência, só que muitas vezes a gente só trata da violência física, né? Os discursos das mulheres algumas, né? É de só perceberem a violência quando são agredidas fisicamente. Então, e elas deixam pra procurar ajuda já quando não tem muito o que fazer. Exatamente. E aí, a gente não olha para esses outros tipos de violência, né? Às vezes esconder uma chave do carro, às vezes não deixar sair com os amigos, não deixar sair com a família. E aí, a gente... uma coisa que talvez desse para ser manejada e não chegasse num feminicídio nessa ponta, né? Às vezes a gente não tem essa percepção porque a gente desconhece. E a nossa ideia aqui é justamente trazer luz a essa lei, a esses tipos de violência, né? Talvez o teu companheiro ele não esteja te agredindo fisicamente, mas moralmente, né? Às vezes, é uma piadinha, é uma brincadeira. Ele é ciumento, é cuidado, é carinho, não é? É amor, né? Não é. Se preocupa, não é. Então, se a gente conseguir olhar para isso antes e mostrar, olha, isso também é um tipo de violência, talvez a gente consiga também evitar esse chegar na ponta da linha, que é, de fato, o feminicídio. Então, achei super interessante essa tua fala também. E aí, eu queria fazer uma pergunta, né? A gente sabe que o Brasil é um país um pouco complicado, né? Com essa parte jurídica. E quais são os desafios, assim, que você percebe na aplicação da Maria da Penha? O que você acha que a gente pode ainda mudar como sociedade? Ou se tem algo que possa ser feito para que a gente consiga, de fato, garantir essa proteção à mulher, enfim, e a quem estiver sofrendo essas violências? A gente, em termos de leis, a gente já está com um avanço, né? A gente está conseguindo caminhar. A gente tem algumas leis já que protegem a mulher, mas que não só em âmbito de violência doméstica, mas também no âmbito de violência contra a mulher de uma maneira geral, a gente já tem um avanço. A gente tem a lei Joana Maranhão, a gente tem a lei do Minuto Seguinte, a gente tem a lei Carolina Dickmann. Porém, o problema é a falta de atendimento humanizado. Muitas mulheres deixam de procurar ajuda do judiciário porque entendem que vão chegar lá, não vai dar em nada. Infelizmente, isso acontece ainda bastante, né? Você vai à delegacia e conta o que tá acontecendo, aí ouve da autoridade policial que tá lá, vai pra casa, tenta de novo, vai dar tudo certo. E nesse vai pra casa, ela pode morrer. Uhum. Nesse vai pra casa, ele pode tacar fogo na casa. Então, falta um pouco do acolhimento, do atendimento humanizado. A gente tem... Quando a mulher consegue procurar ajuda, que ela consegue procurar os juizados de violência doméstica, a gente tem as medidas protetivas, né, para afastar aquele agressor do lar, mas muitas das vezes também aquelas medidas protetivas não são aplicadas a tempo.
né? Ele se esconde, ele fica foragido, e aí ele tem a proibição de ficar afastado dela a 400 metros, mas aí ele manda alguém matar. Então, a gente tem ainda essas dificuldades. A gente está caminhando no sentido legislativo. Mas eu vejo na prática que a gente ainda tem dificuldade no acolhimento, no recebimento dessas mulheres. Muitas mulheres desistem de procurar ajuda porque acham que vão ser mal atendidas na esfera judicial. Porque o judiciário, ele tem uma característica muito fria, né? O judiciário, ele não vai te ouvir, ele não vai te abraçar. A gente está tentando mudar, né? Apoio psicológico, a mediação. Mas ainda não é o que essa mulher precisa. Às vezes essa mulher quer ser ouvida. E aí ela chega na delegacia e a pessoa não levanta a cabeça. Ela tá toda desfigurada e ninguém nem notou. Hoje em dia a gente já tem as delegacias especializadas, as DEANs, que são as delegacias de atendimento à mulher. Algumas já tem parquinho para mulher que precisa levar o filho, né? Mas ainda assim a gente encontra um pouco de dificuldade no acolhimento dessas mulheres por parte do judiciário. Não tô falando que a lei, na prática, aplicação de medida protetiva, isso não funcione. Mas a mulher continua frustrada pela falta de um olhar para ela, sabe? Alguém olhar no olho e falar, você precisa de ajuda, que eu posso fazer por você. E hoje, assim, bem na prática, por exemplo, a mulher tá ouvindo aqui a gente no podcast, ela se identificou que tá sofrendo essa violência, ou física, ou todas essas violências que a gente falou. O que ela deveria fazer? Já ir direto para a delegacia, procurar um advogado primeiro? O que ela deveria fazer? Direto à delegacia. Se ela tiver condições de procurar um advogado, é bom, porque aí, se houver essa falta de atenção, o advogado vai poder ajudar e falar, meu cliente tá aqui, olha pra ela, tá precisando ser atendida. Mas se não puder, né, nada impede que ela ligue 180. Sim, tem um número, né? 80, e também que procure a delegacia que ela vai ser atendida. Sim. Sabe? Talvez não com o acolhimento que ela precise, mas procurar a delegacia 180. A gente tem nos sites dos tribunais, a gente já tem ajuda também, né? Os sites dos tribunais hoje em dia têm esse recurso. Olha, se você está sofrendo uma violência doméstica, procura a gente aqui. A gente já tem essa rede de apoio maior. E hoje em dia, é interessante falar sobre isso, porque muitas das vezes a mulher tem medo de procurar ajuda. Sim. Antigamente, a Lei Maria da Penha, ela era uma lei cujos crimes a mulher precisava ir demonstrar o seu interesse em ver aquele agressor sendo punido. Hoje em dia, que a gente chama de ação penal pública incondicionada. Se vocês souberem, vocês podem fazer essa denúncia. Qualquer pessoa que tiver conhecimento pode fazer essa denúncia. Entendi. E aí, eu acho que entra até numa frase que a gente escuta falar muito, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter. Isso é bom porque, por exemplo, né? Aquilo que eu falei, a gente sempre vê na televisão a família dizendo, mas ele batia nela. Ele afastou ela da família. Então, se você sabe de tudo isso, você já pode procurar ajuda por ela. Até porque eu acho que é muito difícil, né? Quem está envolvido ali tem uma questão emocional muito forte. Então, acredita muito no discurso, né? Não, eu vou mudar. Exato. E a gente entra naquele ciclo da violência. Foi só uma fase, né? Ele tava nervoso, ele só faz isso quando bebe. E aí, é muito importante que a mulher que vive naquele ambiente familiar, ela tenha noção de que a violência doméstica, ela não é só do marido. Né? Ela pode ser praticada, inclusive, por uma mulher. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que tem um casal de filhos e o filho pode tudo e a filha não pode nada, ela tá praticando violência doméstica. Cabe a Lei Maria da Penha para aquela filha. Interessante. Legal falar sobre isso, porque eu acho que isso a gente não é falado, né? A gente não desconhece. É falado. Então, se eu sou uma mãe e eu tenho um casal de filhos gêmeos que fizeram 18 anos... O filho quer um carro. A filha também quer um carro. O filho ganha um carro e uma viagem. A filha ganha uma máquina de costura e diz que a partir de agora a mulher não trabalha, ela vai ficar fazendo as coisas dentro de casa. Isso é violência doméstica contra a mulher. Então, a violência doméstica, a gente tem que entender que ela não é só praticada por homens. Qualquer mulher que pratique atos de diminuição de outra mulher vai responder. Irmãos, filho com a mãe. Tudo isso é violência doméstica.
né? Então, o filho, né, que viu o pai bater na mãe a vida inteira, quando ele cresce, que ele tá forte, ele começa a bater na mãe também é violência doméstica. Meu Deus. E é legal trazer porque a gente só pensa muito nessa questão, marido, né? né? No marido e tal. Mas é legal a gente trazer esses outros participantes que também podem estar envolvidos na questão da violência. Exato. E você acha, a gente falou muito sobre essa questão do pós, né? Ah, eu sofri uma violência, o que é que eu posso fazer, quem eu devo procurar. Mas você acha que tem alguma forma da gente fazer isso de forma preventiva? Uma questão de conscientização? O que você acha que a gente pode, talvez... Os movimentos que a gente precisa fazer para evitar chegar nessa ponta da linha? Primeira coisa que eu acho que a gente costuma fazer de uma maneira equivocada é falar de violência doméstica só pra mulher. Eu acho que a gente tem que falar de violência doméstica nos quartéis, nos estádios de futebol, nos bares, ambientes masculinos. Porque se são eles os agressores principais, não os únicos, mas os principais, são eles que têm que ouvir. E é aquilo que você falou, às vezes do cara não... Assim, quando não é uma violência, assim, de física, né? Ele acha que ele não tá fazendo uma violência, bem, né? Exatamente. Que ele tá certo. E aí, assim, muitas das vezes, aquilo ele viu o pai dele fazendo, ele viu o avô dele fazendo, e nenhuma mulher reclamando. Então, ele acha que aquilo é normal. Então, a gente precisa quebrar... isso é cultural. O machismo no Brasil é cultural. Culturas se rompem. Culturas se quebram. Então, a gente precisa conscientizar os homens. A gente vê muito violência doméstica contra a mulher. No Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre violência doméstica. Aí reúne aquele bando de mulher. A gente tem que reunir os maridos delas. Sim. A gente tem que falar de violência doméstica nos quartéis, estádios, lugares... Porque muitas das vezes, já aconteceu isso em aula, eu dando palestra, né, por aí, e aí o aluno fala, caramba, eu faço isso, eu não sabia que isso era violência doméstica. Tem que causar um desconforto neles também, neles. Exato, tipo, a gente caraca, tem que provocar. Até que ponto isso é certo? Eu não bati, tá tudo certo. Não tá tudo certo, tá tudo errado. Então, eu acho que a maior prevenção é a gente conversar com esses homens. Forçar que eles se interessem por esse assunto. Exatamente. E se preocuparem como algo participante desse... Exato. Porque a violência doméstica só vai acabar quando os homens tomarem consciências. Porque quando a mulher toma consciência, ela vai fazer a reclamação, ela vai procurar ajuda quando for agredida. Exatamente. Quem tem que saber antes pra prevenir é o homem. Eu não posso fazer isso. E exatamente de quebrar essa perpetuação de que a mulher é propriedade do homem, né? E de que, tipo... Porque eu acho que o que eu percebo, né, é que é uma coisa até um pouco inconsciente, de tipo assim, eu posso fazer. Eu acho que é por isso que, na minha concepção, tem tanto essa questão do feminicídio, porque o homem pensa, ela é minha propriedade, independente se é minha namorada, esposa, ficante, sei lá. Teve um relacionamento comigo. Teve um relacionamento comigo, ela é minha propriedade inconscientemente, eu posso fazer o que eu quiser com ela, porque na minha cabeça não entra como um cara, tipo assim, ele acha que pode ir lá matar a mulher e que nada vai acontecer com ele. Porque em algum momento vai acontecer. Mas até pouco tempo não acontecia. A gente tinha o Instituto da Legítima Defesa da Honra, que era o homem que era traído o direito de matar a mulher e o amante. Olha só. Então, assim, a gente tinha essas situações, né? O crime de adultério era só pra mulher. Estava na lei, né? Sim. Olha só, gente. Então, a gente tem uma lei que protegia essas atitudes grosseiras masculinas, machistas, né? Então, eles vêm naturalizando isso. Há pouco tempo, acho que foi ontem, um treinador, um técnico de futebol, ele recebeu 19 denúncias e o time chamou ele de novo. Todos os jogos femininos, as mulheres protestando. 19 denúncias, relatos, e não deu em nada, porque ele é homem. E o Bruno, né, que matou a mulher. Então, não vamos falar sobre o Bruno, porque o Bruno é muito discutível. O Bruno ali tem muito a ver com mídia. A gente pode fazer um podcast sobre crimes e clamor midiático, né? Sim. Quando a justiça precisa dar uma resposta rápida por causa da mídia, sem encerrar, de fato, o que aconteceu. O caso, né? Sim. Porque quando a gente é do senso comum, quando a gente não é operadora do direito, eu falo isso porque eu sou professora de direito penal, então eu tenho que ser um pouco imparcial. Sim. Quando a gente não é dessa área, matou criancinha e matou mulher, ele é sempre culpado. Sim. E nem sempre foi ele. Mas são coisas que dão ibope, são coisas que
todo mundo quer uma resposta. Então, o juiz, às vezes, nem lê o processo todo. Ele já tem que marcar o Que júri. resolver logo, E que quem julga o júri, né? São pessoas comuns do povo. Então, já vão ali com aquele sentimento. Pouco importa se no processo todas as provas estão contra aquela pessoa. Quer dizer, estão a favor daquele réu. Sim. Ele vai ser condenado de qualquer jeito. Então, isso é um assunto que quando tem, assim, essas coisas, a gente tem que falar de uma maneira cuidadosa. Cuidado, né? Pra gente não acabar fazendo o juízo de valor sem ver as provas, né? Sim. Eu sempre falo isso pros meus alunos. Principalmente vocês, enquanto operadores do direito. Não façam juízo de valor sem ver o processo. Se você estiver conversando com seus colegas, com a sua família, no almoço, ok. Mas postar no Instagram como operador do direito sem ver o processo, a gente não pode. Porque vocês entendem, né? O deveria entender, né? O deveria entender. Quem não entende não pode falar. Sim. Sabe? A gente não pode fazer do achismo uma palavra de um especialista. Sim. Claro. Né? Tudo que o especialista fala tem que ter uma pesquisa. Sim. Uma base científica. Então, é muito complicado a gente falar sobre isso. E aí a gente vê, né, no senso comum, inclusive no meio jurídico, advogadas que não vou ficar na área criminal porque eu não vou defender bandido. Não é bem assim, né? A gente não defende o bandido, a gente defende o direito dele. Até porque todos nós estamos passíveis de cometer crimes. Não, eu jamais. Chega em casa e vê alguém fazendo alguma coisa com seu filho. Sim, com certeza. Né? Então, essa história de que essa área eu nunca faço. Eu quero ser o que acusa. Não. A gente precisa pensar muito. E na violência doméstica tem muito disso. Sim. Né? A gente tem logo aquele julgamento. Então, na prática, a gente precisa analisar. Aquela mulher tá agredida, mas ele também tá. Foi vias de fato? Né? O que são vias de fato? Os dois entraram em luta corporal. Ou foi algo porque realmente ela é mulher e merece apanhar? Então, nem tudo que acontece em âmbito doméstico também vai pra vara de violência doméstica. Isso é importante trazer também, né? Né? Às vezes, por exemplo, eu já tive uma situação em que um senhor estava sendo processado pela filha na vara de violência doméstica, por agressão. Só que ele empurrou a filha, que caiu no chão, porque ela veio dar uma paulada na cabeça dele. Jesus. Então não era violência doméstica, era vara criminal comum. E aí eu tentei jogar pra lá pra poder jogar a legítima defesa. Sim. Então a gente precisa analisar todo o conjunto. Quando a gente tem uma agressão por violência doméstica, na maioria das vezes a gente tem aquele histórico, aquele comportamento tóxico. E aí a gente consegue observar, né? Não só do casal, mas do pai para com os filhos, irmãos, né? Filho com a mãe. Um parente, né? Principalmente crime sexual. Geralmente é parente. Quando abusa de menor, é sempre parente. É alguém próximo. E isso tudo a gente tem que analisar ali o contexto. Sim, e eu achei muito legal essa tua fala, Bianca, porque hoje a gente escuta muito assim, né? Ah, agora tudo é violência contra a mulher? Agora tudo é feminicídio? Agora tudo é isso? E é legal você também trazer essa parte, né? Que nem tudo vai ser isso, né? No direito, existe tudo isso. contexto, né? Não tem uma fórmula absoluta. A gente precisa analisar o caso. Sim, e eu acho que isso dá até também um novo olhar, né? Não é porque, como você falou, às vezes é uma legítima defesa. Exato. Né? Mas eu acho que é legal a gente trazer isso, porque hoje também eu percebo muito essa fala, né? Ah, hoje tudo é isso, tudo é feminicídio, não pode nada, porque tudo, né? Mas é legal a gente trazer esse outro ponto também. Não vai ser tudo, mas a gente precisa de leis que garantam essa proteção. Né? E o feminicídio, que você falou aqui agora, é importante, porque o feminicídio não é um crime novo. O feminicídio, ele tá dentro do crime de homicídio. Ele é só uma qualificadora. O que significa? Se você cometer o feminicídio, você vai ter uma pena maior. Né? Ele tá dentro do rol de crimes hediondos. Crimes hediondos são aqueles crimes que são cometidos com maior requinte de crueldade. Mas o feminicídio não é a morte de qualquer mulher. Tem que ter uma violência doméstica antes, ou não? Não necessariamente doméstica, mas uma violência de gênero. Então, por exemplo, a gente tá num ônibus. Tem um assalto e o assaltante mata nós 3. Não é feminicídio. É homicídio. Agora, se tem 100 pessoas no ônibus, ele aponta a arma pra gente e fala assim, eu vou matar vocês porque mulher tem que morrer, é feminicídio. Entendi.
Então, nem toda morte de mulher é feminicídio, porque, infelizmente, está banalizando, né? Tudo é feminicídio. E não é. A gente precisa saber em que contexto aquela pessoa foi morta. Legal. Teve o caso... Vocês lembram do caso do massacre de Realengo, daqueles alunos? Sim. Nossa, eu lembro. Eu estudava em Realengo nessa época. E aí saiu no jornal. Massacre no Colégio Realengo. Tarso da Silveira. Só que saiu assim, os pais dos alunos, tudo indo pra porta do colégio. Sim, foi todo mundo saber em que colégio era, porque era um colégio em Realengo, né? E aí, há pouco, parece que ele matou 90% das vítimas dele foram meninas. E aí, agora, 10 anos depois, uma das vítimas do massacre foi minha aluna de direito, né? Então, E aí, 10 anos depois, o repórter procurou ela para falar sobre o tema. E aí, levantou a questão de que aquele assassino teria cometido feminicídio, já que ele matou 90% mulheres. A gente não pode falar isso, primeiro, porque a lei de feminicídio é posterior. Isso é crime que existe naquela época. Se não existia feminicídio naquela época, com essa nomenclatura, a gente não pode falar que era. E segundo, que a gente não sabe o contexto. Ele atirou a esmo e só acertou a mulher, ou de fato ele procurou as mulheres para matar? Né? Então a gente não pode sair afirmando por aí que tudo é feminicídio. A gente precisa analisar o contexto. Então, até essa tomada de decisão também entre enquadrar em qual lei vai entrar, isso também é um pouco complexo, pelo que eu tô entendendo. Na verdade, o feminicídio ele tá dentro do Código Penal. O artigo do homicídio, ele é o 121. Incluíram mais um artigo, um parágrafo, que é o 4º, e aí entrou o feminicídio como uma qualificadora, né? Existe o homicídio simples e existe o homicídio mais grave. E o feminicídio entrou nesse grupo. Mas a gente não pode... chegou uma notificação, uma denúncia de uma mulher morta. Feminicídio. Não, a gente precisa analisar tudo antes. Tudo, né? Ela conhecia o assassino? Entendeu? Não, mas foi pago pelo marido. Então, tudo bem. Agora, foi porque ela não quis entregar a bolsa? Foi um atropelamento? Entendeu? Então, a gente tem que relativizar tudo. Nada no direito a gente pode generalizar, falar que é ou não é, sem ler o caso concreto. Sem analisar o processo. E eu acho que a gente falou um pouco disso, mas talvez para deixar bem claro assim, para as mulheres que estão nos assistindo, quais os recursos, né, que a mulher que está sofrendo uma violência de fato, ela pode recorrer para buscar ajuda hoje? Se você puder falar assim de forma bem prática. Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, e o 180. Essa essas delegacia, ela é especializada nisso. Mas se a mulher mora longe dessa delegacia, nada impede que ela procure a delegacia mais próxima. Sim. É porque nessa ela vai ter um atendimento mais especializado. Tem muitas delegacias dessa aqui no Rio, por exemplo? Não são pouquíssimas, não. A gente tem, assim, em pontos estratégicos. Sim, né? Sim. Em bairros centrais, sabe? A gente tem na Baixada, a gente tem, sim. Mas aí, às vezes, ela mora longe. Sim. E aí, eu não vou denunciar porque eu moro longe de uma delegacia especializada. Não. Ela pode ir a qualquer delegacia pedir ajuda. Ou também chamar o 90, se for o caso. Sim. Se for uma briga, se ele tiver com a faca. Vou esperar ele guardar a faca pra delegacia. Não. Ela pode, sim, chamar a polícia. E a 180 é o número específico para violência pra isso. Contra gênero, né? Exatamente. Percebeu que está tendo algum tipo de violência, pode ligar. Não precisa ser naquele momento. Ela pode ligar para fazer o relato dela sobre qualquer violência que ela venha sofrendo. Sim. Entendeu? Na pandemia foi bastante utilizado, né? A gente viu um aumento muito grande de violência doméstica no período da pandemia, né? Porque foi o momento que as pessoas passaram a conviver, né? Porque as pessoas, muitas das vezes, só se viam na hora de dormir. E aí, a partir do momento que você tem o convívio, e também a gente teve o fator financeiro, muita gente perdeu o emprego, então aquela carga de estresse. E aí as pessoas começaram a conviver. Às vezes a mulher nem sabia que o homem era violento, né? Não sabia que o filho ficava o dia inteiro jogando. E aí foi discutir, foi falar, enfim. E aí a gente teve um número muito alto de violência contra a mulher. E aí a gente tinha programas, né? Fazer um X vermelho na mão e pedir ajuda nas farmácias. A gente tinha mulheres que... Vizinhos mandavam um bilhetinho por debaixo da porta. A gente tem... Tem um que é assim, né? Isso. A gente tem códigos. Você ligar para uma pizzaria e pedir um inseticida. A pessoa já sabe que você está sofrendo violência.
Então, a gente começou a ter esses mecanismos pra ajudar essas mulheres. Entendeu? Você manda uma frase aleatória pra alguém que você conhece no WhatsApp, ela já sabe que você tá com um problema. E aí, a gente começou a ter essas formas de pedir socorro. Porque muitas das vezes os dois estavam trancados em casa, a mulher não tinha como sair pra fazer a denúncia. Então, a violência doméstica, ela aumentou muito os casos, mas ela também trouxe novos mecanismos pra gente tomar conhecimento desses casos. Eu já percebi até que em banheiros de restaurantes, de Sim. bares, tem muito agora, né? Muito. Praticamente todo restaurante que eu vou tem um hotel. Uma Você está se orientação sentindo incomodada, ali, né? perseguida. Tem sempre uma orientação, isso é bem interessante mesmo. Exatamente, porque nos dias de hoje, isso é aquilo que a gente estava falando, né? Todo mundo tem que se ajudar, né? Não tem esse negócio de não mete a colher. Você tá vendo que tem alguma coisa errada, a gente tem que se meter. Com certeza. Pra evitar uma morte mesmo, né? Eu acho que esse não ápice, não meter a colher já Já tem tempo passou, que- né? Não é? Foi exatamente. e já foi muito gerador de muita morte, né? Porque Sim. talvez se a gente tivesse metido a colher antes, talvez a gente não e aí a conseguisse gente vem com chegar aquele lá. papo, mas é cultural. Não, a gente precisa ajudar o próximo, né? E a gente fala tanto em empatia, em sororidade deixa ela lá, tá com ele porque quer. Não é assim. Não é assim. Né? Eles têm uma dependência ali emocional, né? E daquela às mulher. vezes você vai pedir ajuda a um familiar que também passa pela violência e fala, deixa pra lá, casamento é isso mesmo. E nem sabe, nem tem a consciência que tá sofrendo uma violência, né? Exato. E aí acaba invalidando o discurso ali do outro. Aí você fala assim, ai, meu marido me bate. Mas é de vez em quando, todo marido faz isso. O meu também me batia, fica tranquilo. O importante é que você tem casa e comida. Meu Deus. Não, isso acontece até hoje. Cara, já ouvi muito. Isso acontece até Muitas hoje. mulheres falando isso. Né? E até por uma questão também, que eu acho que é legal a gente trazer, de religião. Sim. Né? Eu acho que isso também sim. pesa muito. Não, porque o divórcio aqui É, na nossa casamento é religião, sagrado. É sagrado, então você O não casamento pode. sagrado é aquele que ambos se respeitam, né? Que a gente tem respeito mútuo. Sim, Não tem nada de sagrado num relacionamento abusivo, Com sim. certeza. né? E tem muitas mulheres que acabam se submetendo Sim. a esse tipo de tratamento por conta disso, né? De, eu vou ser expulsa da minha religião, ou então eu vou estar pecando, eu vou estar... E a gente precisa trazer isso com muito cuidado. É óbvio que já tem uma carga muito emocional envolvida, né? Eu acho que a fé também, a espiritualidade, ela é algo importante, uma sustentação, mas ela também não pode colocar a nossa vida em risco, né? A gente entende que é importante, mas existem alguns limites que precisam ser traçados até para que essa mulher ela seja protegida, né? E não ficar só relativizando por conta da fé dela, porque senão a gente às vezes acaba tendo consequências muito piores e que a gente tá assim, não, mas porque, né, ali a religião que você tem, a pessoa vai mudar. Pessoas mudam, né? Mas a gente também precisa ter cuidado. A gente precisa, peraí, será que eu realmente preciso me submeter a isso? A minha vida pode estar correndo risco? Às vezes a gente fala assim, ele só me pegou pelo braço, mas é um pegar pelo braço que começa. É um começo. Ninguém começa matando, né? Ele começa empurrando, começa dando um beliscão. E aí, quando você falou de religião, né? A gente volta à máxima de conversar com os homens. A maioria dos líderes religiosos são homens. Exatamente. Sim. Então a gente precisa conversar com esses homens, né? Lá na comunidade que eu participo, Aham. Você foi em outra roda de conversa, né? A gente fez uma roda de conversa, inclusive falando sobre isso. A gente Sim. levou policial, eu tava lá como psicóloga, assistente social, Pois pra é. gente poder dar esses recursos e falar, porque isso também é importante. Eu acho que é Sim. uma forma de prevenção também. Sim. Porque às vezes dentro de algumas comunidades religiosas a gente fica muito assim, com esse discurso, Sim, né? Que sim. não pode, que você não pode olhar pra isso. Não, você pode sim. Claro. E a gente vai te apoiar. Eu acho que o muito legal que eu achei dessa roda de conversa é que a gente falou que a gente iria apoiar, né? Independente da sua escolha, você não é obrigada a sofrer violência. Sim, porque né? a exclusão, né? As pessoas ficam com medo da exclusão. E no momento que ela vê que ela vai ter apoio ali, ela vai fazer. E não tem que esperar apanhar pra poder. Sim. Que hoje em dia é tipo assim, não, se você apanhou, aí sim, aí você pode separar, né? Olha, a não Maria tem tá problema. bem, bateu, mas não, tem muita coisa antes. Sim, né? exatamente. E é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes, né, quando a gente fala disso em aula, as mulheres sempre tem uma aluna, infelizmente, que me procura depois e fala, professora, descobri que eu tô sofrendo violência doméstica. Então, possivelmente, mulheres que vão assistir a gente vão se identificar, Com certeza. né? É muito mais comum do que a gente imagina. Sim.
É triste, né? Mas a ideia também é essa, né? De falar. Mas é triste, mas a ideia também é essa, né? De falar, olha, você tá sofrendo uma violência, então busque ajuda. É triste, mas assim, que bom que a gente pode trazer esse assunto aqui. Porque é muito legal falar sobre coisa boa, mas aí é por isso que às vezes, né, é todo mundo tão feliz e aí daqui a pouco a pessoa se suicida e fala assim, gente, mas ele era tão alegre, ele não era alegre. Sim. Né? A gente não pode falar só de coisa boa, porque todo mundo tem problema. Sim. E você acha hoje, dentro dessa questão de tecnologia, de rede social, isso influencia também para essa questão de violência de gênero, violência doméstica? Doméstica, não. Mas a gente tem, né, de uma maneira geral, crimes de ódio muito disseminados. Né? A gente tem de uma maneira absurda. A gente, hoje em dia, tem crimes que a gente achava que nunca ia acontecer. Quando começou essa área digital, a gente achava que os crimes de ódio que a gente veria seriam injúria. Seu gordo. Hoje em dia, a gente já tem estupro virtual. Nossa. Né? A gente tem estelionato sentimental virtual. Então, a gente está indo muito além do que a gente pensou que pudesse acontecer. Teve até uma novela que mostrou isso muito bem, que o estuprador, ele botava o rosto de uma modelo e aí pedia as fotos da menina, né? Aí depois eu vou mostrando pra sua família. E aí a gente tem estupro virtual, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Nem todo mundo que a gente fala na internet é seguro, nem todo site que a gente entra é confiável. Então, a gente tem muita gente usando a tecnologia pro mal. E aí, de uma maneira geral, né? Aí, nesse caso, a gente não tem muita violência doméstica. Mas a gente tem a violência de mulher contra a mulher de uma maneira geral. A gente tem disseminação de ódio, grupos falando mal de mulher, né? Grupos homofóbicos, relacionamentos de gênero. A gente tem muitos grupos machistas, né? E aí a gente agora tem essa figura do estupro virtual. Então, a gente tem muito problema. Tem muita gente fazendo coisa boa, mas tem muita gente usando a internet pro mal. E até porque eu acho que a mulher ainda é vista muito como esse lugar de fragilidade, de vulnerável. Verdade. Então, assim, eu vou pegar uma foto sua e vou divulgar. Talvez pro homem, se fosse até tipo, olha como eu sou bom. Mas eu falo isso mulher, pras minhas alunas. Eu falo isso sempre. Eu falo, olha só, o objetivo de quem faz isso é te deixar constrangida. A partir do momento que você não liga, acabou. Sim. Mas a mulher tem essa culpa que a gente carrega por eternamente. Encarnações passadas, vidas, né? A questão da honra, né? Igual Exato. Você trouxe. A gente nem sabe por que a gente tem tanta culpa. Vai vazar uma foto minha. Tá, ignora. Porque o objetivo dele é esse. Quantas mulheres cometem suicídio por causa disso? Né? E outra coisa importante, já que a gente tá falando sobre isso. Não é só quem envia, quem vaza o nudes que é crime. Quem repassa também. Então, se você recebeu no grupo e repassou, você também tá cometendo crime. Se chegar até você, você também responde. Né? E uma dica para as pessoas, tanto homem quanto mulher, porque hoje em dia se vaza nudes dos dois, né? Talvez a mulher tenha a proporção maior por causa de que ela se incomoda mais. Não tirar foto do rosto. Né? Se tem uma tatuagem, esconde. Se isso for imprescindível para você mandar essa foto, não faça isso. Né? Foi, inclusive, por causa disso que surgiu a Lei Carolina Dickmann. Sim. É verdade. Né? Invasão de dispositivos, pega coisas íntimas e vaza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Abrir o WhatsApp em qualquer computador. Mas agora tem o WhatsApp web. Eu não entro. Nem na minha sala no trabalho. Diz o nome, web. Tá liberado pela web. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a internet, muitas coisas boas, mas também muita coisa ruim aí. Sim. E, Bianca, eu queria, inclusive, que você trouxesse um recado para as mulheres que estão nos assistindo. Você falou muito que você conversa muito com as suas alunas, né? Sim. Você falou que dá palestra em alguns lugares. E, assim, a gente é muito grata mesmo por você ter aceitado o convite de trazer luz a esse assunto. Muita coisa que eu não sabia, que Luísa também não sabia. E hoje a gente aprendeu com você, acredito que todo mundo que assistiu aqui também. E eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos assistindo, que talvez estejam sofrendo uma violência ou conhecem alguém que estão sofrendo uma violência. O que você deixaria de recado? De todos que você já deixou aqui, mas olhando ali para nossa câmera do recado, por favor.
Bom, a primeira coisa, né? Acho que o recado mais importante é não ter medo, né? E não ter vergonha de procurar ajuda, porque muitas das vezes ela se sente impotente, né? E principalmente quando o agressor é alguém da família, um filho, um marido, procura ajuda. Se você tentou procurar ajuda no seu círculo de amizade, no seu ambiente familiar, ninguém te ajudou, procure as autoridades judiciais, né? Procure ajuda, não tenha medo de ameaça, porque quando a gente fica ali agarrado, com medo de uma coisa que pode não vir a acontecer, algo pior pode acontecer com você, né? Então, às vezes, eu vou ficar sem ele que trabalha. Isso a gente dá um jeito, né? A gente tem programas de proteção, a gente tem locais que a mulher pode morar com seus filhos, aprender um ofício. O que não dá nos dias de hoje, né? Com os recursos que, graças ao desenvolvimento, né, do judiciário e dos meios tecnológicos, a gente tem uma mulher ficar vivendo nessa situação por medo. Então, procurem ajuda, não deixem que o pior aconteça. É óbvio que a gente precisa que os homens tomem consciência de que não devem fazer isso. Mas é a gente que sente. Se é a gente que sente, é a gente que tem que ajudar. E você, enquanto mulher que não sofre violência, mas que conhece alguém, ajude. Meta a colher sim, né? Aquela máxima de que ninguém solta a mão de ninguém, cada vez mais se torna necessário nos dias que a gente vive. Muito obrigada, Bianca. Não sei nem o que dizer, né? A gente já começou o podcast assim com pedrada, né? Com assuntos. Não, acho que porque a gente é mulher, né? Óbvio. A gente fica tão sensibilizada, né? Dá vontade, sei lá, de pegar no pescoço desses homens. Tipo assim, né? Mas como é importante, eu acho que uma das coisas que mais eu achei legal que você trouxe é conscientizar os homens, né? Sim, tipo, sim. a gente, eu e Luísa aqui vivemos num ambiente de igreja, por exemplo, trazer palestras dentro da igreja para os homens na igreja, dentro de outras religiões também, Sim, né? sim. Que tem homens ali também. Enfim, em todos os ambientes, né? Dentro de quartel também, que a gente vem desse ambiente também. Muito masculino. Muito E a gente vê masculino. muitas coisas, né? Dentro do quartel. Exatamente. Então, assim, muito obrigada, Bianca. Acho que você tem que voltar aqui pra gente falar sobre outras coisas. A gente nem conseguiu entrar tanto no assunto do feminicídio, né? Que também... Tudo bem que a gente falou um pouquinho aqui, mas acho que tem muitas outras coisas pra falar. E a gente é muito grata mesmo por você ter aceitado o convite de trazer esse assunto aqui no IntegraCast. Obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Acho que o trabalho que vocês desenvolvem é muito interessante, é muito válido. E contem comigo, se vocês quiserem que a gente faça um novo podcast falando sobre crimes de ódio, né? Transfobia, racismo, machismo, misoginia, tudo que acontece hoje em dia em âmbito de internet. Como é que as pessoas resolvem, porque muita gente acha que acontece na internet e não tem como procurar ajuda, né? E sucesso pra vocês, foi um prazer. Obrigada. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Bianca. A gente agradece mais uma vez. Foi incrível estar com vocês. E, gente, sigam a Bianca aqui nas redes sociais, a gente vai botar aqui na descrição. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, nossa, Bianca, eu me identifiquei, eu não sei o que fazer, né? A gente vai deixar a rede social dela aqui também, tá bom? E tem que terminar, gente. Eu não queria não, mas infelizmente a gente tem que terminar. Compartilhem bastante, tá, gente? Principalmente os cortes lá no Instagram, né? Curte, que eu tenho... comenta, compartilha, manda pras amigas, porque muita esse gente. podcast precisa ser compartilhado. E pros amigos também. E pros amigos também. Isso aí. É isso aí. Beijo, gente! Tchau, tchau. Oi? Oi?